Bem-vindos, então, ao nosso segundo podcast da Super Oncologia, em alusão ao Novembro Azul, pensando um pouquinho nessa construção da saúde masculina. Não exclusivamente ao câncer de próstata. Então, eu tenho uma honra de dividir a mesa com 3 grandes nomes da oncologia aqui de Chapecó e região. Dr. Cristiano, Dr. Rovani, Dr. William. Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Como eu dei a oportunidade para o Outubro Rosa, quem assistiu, para vocês se apresentarem um pouquinho, eu vou dar para vocês também, né? Então, se quiserem falar a construção da carreira de vocês, como chegaram em Chapecó, se são daqui, à vontade. Doutor William, pode começar. Bom, é um imenso prazer estar aqui dividindo esta mesa com grandes nomes, que nem a Manu falou, da oncologia, né? Eu me sinto lisonjeado, né, por comparecer, então, a esse programa. Então, a minha trajetória dentro da oncologia, né, desde que eu iniciei a faculdade de medicina, né, eu sempre tive um apreço por essa área, né, e sempre quis, então, ser oncologista, desde os primórdios, digamos assim. E estou aqui na região há quase 7 anos, né. Eu vim para implementar o serviço de oncologia do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste, onde, juntamente com o Dr. Vinícius, a gente montou todos os protocolos da área da oncologia. E de lá para cá, então, fui agregando outras atividades, né? Faço parte, então, hoje desse seleto grupo né, que é a Super Oncologia, né? Uma empresa, né, que está em franca expansão, né, no cenário, né, de tratamento, prevenção e diagnóstico do câncer, né? Então, eu fiz a minha formação toda inicialmente no Rio Grande do Sul, a parte médica, né? Fiz residência no Hospital Nossa Senhora Conceição, em Porto Alegre, né? Em oncologia, né? Então, para quem não sabe, para ser oncologista são praticamente 11 anos de formação, 6 anos de formação em medicina, mais 2 de clínica médica e 3 de oncologia clínica, né? Aí, depois da residência, a gente continua sempre estudando, né? Eu fiz uma pós em predisposição hereditária ao câncer no Hospital Israelita Albert Einstein, né? E então, mais ou menos, é esse né, o meu resumo, né, acadêmico, Mas né? São Miguel tá pequeno, eu acho, para ti já. Não. Isso. Na verdade, a gente hoje consegue fazer uma oncologia de ponta, mesmo estando, né, em centros pequenos, que eu Com digo, né? certeza. Hoje a medicina ela está descentralizada, né? Então, hoje, né, o acesso à informação, aos tratamentos, ele pode ser, né, acontecer, né, mesmo num centro pequeno, uma cidade pequena, Com né? certeza. E aqui é muito próximo de, né, a Chapecó, se não tem alguma coisa lá, a gente encaminha aqui para nossa rede de apoio, né? Que é uma rede de apoio muito boa e qualificada também. Tá ótimo. Obrigada. Nada. Doutor Rovani. Bom, eu sou muito grato por estar vinculado à família Supera hoje. E em 20 anos de Chapecó, é o melhor lugar que eu já trabalhei até hoje. Então, isso me deixa muito feliz de estar aqui com essas pessoas ao meu lado. É uma honra. Eu sou paranaense, do sudoeste do Paraná. Fiz a minha formação médica, que foi concluída em 98, lá na Federal de Pelotas. Fiz a residência em cirurgia geral na Federal de Pelotas também e residência em cirurgia torácica na Santa Casa, em Pelotas. Foram 11 anos de formação. Aí, de Pelotas, eu vim direto para Chapecó. Cheguei aqui em 2004. Fui o Pioneiro. pioneiro aqui. Não pioneiro, porque eu já tinha tido um colega que trabalhou aqui durante um tempo antes de mim, mas fazia um ano que tinha ido embora. Mas, de certa forma, reiniciei a cirurgia torácica aqui no Oeste Catarinense. E de lá para cá a gente vem trabalhando bastante aí, desenvolvendo muito, né? Então, já perdi a conta de quantos pacientes operados, mas a gente está sempre, A né? parte boa da medicina é essa evolução, né, Rovani? Então, ela renova e a gente vai Exatamente, junto. exatamente. Muito Nesse bom. meio tempo me vinculei à parte de gestão, que também sou muito grato a tudo que me desenvolvi como pessoa, como gestor, ao longo dos últimos anos dentro da Unimed Chapecó, que é um lugar fantástico para se trabalhar também. E pós em gestão e inovação, pós em administração hospitalar, pós... Marketing. Marketing não fiz pós, mas estou bem escolado, bem escolado, Eu bem sei. escolado já. Estou fazendo uma pós em auditoria médica, que ainda não está concluída, pós em terapia intensiva, acabei de concluir a pós em robótica
E agora vamos começar uma nova pós em gestão vinculada ao Albert Einstein também, a pós de robótica também no Einstein. Estou concluindo agora mais um curso de ultrassonografia endobronquica no Einstein também. E não dá para parar, né? Porque, na verdade, no passado a gente corria para ficar na frente, hoje a gente corre para não ficar para trás. Exatamente. A medicina está evoluindo num ritmo que não tem como parar e não tem como deixar de evoluir. E para fazer a medicina que a gente faz aqui em Chapecó e aqui no Oeste Catarinense, tem que estar em constante evolução. Eu estava brincando antes da gente entrar aqui no estúdio, que às vezes a gente fala muito pouco sobre tudo aquilo de bom que a gente faz. É quase como se fosse uma síndrome de Pangaré, né? A gente tem muita gente boa, faz muita coisa boa e de ponta aqui no Oeste Catarinense e fala muito pouco. E tem muita gente ao redor aí que às vezes está alardeando coisas muito além do que consegue fazer e a gente aqui fazendo um monte de coisa e falando pouco. Esse é um dos objetivos da gente ter o podcast. Exatamente. Poder divulgar isso, trazer isso para a população, deixar mais tranquila que temos muito, muito orgulho, né? E agora com você, doutor Cristiano. Bom, eu sou cirurgião oncológico, sou aqui da região, aqui de Maravilha, aqui do Oeste, né? Sempre tive a intenção de voltar para minha terra, né? Que a gente sempre tenha um carinho muito grande pelo lugar de onde tu veio e poder vir aqui cuidar dos teus, né? Também é uma coisa muito bacana. Eu fiz a minha formação em oncologia no Erasto, então sou erastiano de coração, assim como a Manu, né? Também. E eu vivo oncologia há mais ou menos 2 décadas, né? Então é todo dia, o tempo todo, pensando em maneiras de tratar melhor e cuidar melhor dos nossos pacientes com câncer. Então, tem uma curiosidade do Cristiano, que quando ele entrou para a medicina, ele achou que já era para ser cirurgião. Ele não sabia que existia outra medicina além da cirurgia. E desde o primeiro semestre da medicina, ele acompanha um cirurgião oncológico. Então, assim, realmente são 20 anos na cirurgia oncológica. Eu conheço o Rovani já há muito tempo, né? Muito, da época de Pelotas da ainda, né? ainda, No né? meio dos quindim. Nos conhecemos da nossa história, né? Eu me dedico hoje à parte da cirurgia abdominal, né? Principalmente a parte da cirurgia minimamente invasiva, né? Videolaparoscópica. E agora, com a vinda do robô aqui para Chapecó, a gente vocês vai entregaram a trazer novidade. mas essa é a ideia, né? Vamos trazer o que tem de mais tecnológico na área da cirurgia oncológica aqui para a nossa região também, sem ter que se deslocar para fazer cirurgias nesses pacientes, o que facilita muito. Muito legal. Então, é uma honra. Vamos começar. É peso nessa mesa, tá vendo? Doutor Cristiano, acho que começamos contigo. Eu queria que tu trouxesse um pouco a questão do Novembro Azul. Então, qual a sua importância para a saúde masculina? E o que mais tem por trás dessa cor aí? O Novembro Azul é algo muito bacana, né? Para ver como, às vezes, uma brincadeira entre amigos, uma coisa que parece pequena, pode tomar uma proporção gigantesca, né? Começou na Austrália, uma brincadeira, como eu disse, entre amigos, que deixaram o bigode crescer, né? Para levantar a questão do cuidado da saúde do homem, né? E isso tomou uma proporção muito grande, né? Na época o nome era Movember, né? Então, que era uma mistura da palavra mustache, que é o bigode, com novembro, né? E rapidamente se espalhou para o mundo todo, né? Em 2008 chegou no Brasil e daí para frente começou a se fazer essa campanha que a gente vê muito forte, né, no cuidado do homem, principalmente para quebrar o tabu em relação à consulta com a urologia, com o câncer de próstata, né, a questão de toque, fazer o PSA, tudo isso daí. Mas o Novembro Azul ele não é só para o câncer de próstata, é o cuidado da saúde do homem como um todo, né, com alimentação, a saúde mental, né, a prática de atividade física, cuidado cardiovascular, consultar, né? Enfim. Então, essa é a ideia geral do Novembro Azul. É o cuidado da saúde do homem. E por que existe vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver se vai me responder, né? Por que tem um tabu que homem vive menos? A longevidade masculina é menor? Na verdade,
porque a gente se diverte mais, né? Eu acho que não é um tabu, né? Sim. O homem realmente vive menos por N motivos, né? Um dos motivos é que a mulher tem o médico dela, que é o ginecologista, ela faz consultas regulares, né? O homem não faz consultas regulares. Eu falo, o meu pai, quando eu vim para cá, quando eu vim morar aqui na região, ele consultava com o ginecologista da minha mãe. Então, ele ia junto e o gineco pedia os exames para ele olhar, né? Eu falei, pai, não dá, né? Então, tem que consultar com o teu médico, né? Então, aí tu começa. E assim a gente vê vários homens que fazem, né? O homem hoje no Brasil, ele tem... O consumo de álcool é muito maior, né? Ele acaba nessa diversão, vamos dizer assim. Então, acidente de carro, a violência, né? Se um homem de 20 anos morre num acidente de carro, e homens morrem muito mais em acidentes do que em mulheres, né? Causas violentas, a média da população vai baixar muito, Claro. né? Santa Catarina, para se ter uma ideia, a mulher vive em torno de 84 anos e o homem vive 76, né? Essa diferença de 6, 7 anos que se tem é no Brasil inteiro, né? Hoje, o nosso estado aqui, o cara que escolher morar em Santa Catarina, tanto o homem quanto a mulher, é a maior longevidade do Brasil, né? A gente está muito próximo de países aí de primeiro mundo. Então, o cuidado da saúde do homem, né? Consultar, atividade física regular, uma boa alimentação, cuidar com os exageros, né? De bebida alcoólica, o tabagismo, né? Dá para ir no futebol, não precisa fazer churrasco toda vez depois, né? Então, tudo isso daí são causas que acabam fazendo com que o homem viva um pouco menos do que Achei a que ele ia mulher, falar né? alguma coisa da mulher, mas tá bom, É então. um pouco Da menos, esposa, não, alguma né? coisa. É em torno de quase 10% a menos, né? É bastante. É né? bastante, né? Uma diferença significativa. É Bastante. bastante. Dr. William, pensando nessa questão de prevenção que o Dr. Cristiano trouxe, né, alguns tópicos importantes, né, nessa longevidade masculina, quando a gente pensa no câncer de próstata especificamente, temos algo pensado na prevenção, de um diagnóstico precoce? Então, o Novembro Azul está muito atrelado à questão do câncer de próstata, mas lembrar que não é só o câncer de próstata, é a saúde do homem como um todo, né? O câncer de próstata, na verdade, é o tumor mais frequente no homem, né, no Brasil, tirando os tumores de pele não melanoma, tá? Estima-se que anualmente existam mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata, que é uma coisa considerável, né, a nível epidemiológico, né? Lembrar que, então, isso representa em torno de 15% da população masculina vai ter câncer de próstata ao longo da vida, tá? Mas, felizmente, a mortalidade ela está reduzindo em virtude dos tratamentos, diagnóstico precoce, né? A mortalidade hoje gira em torno de 3%. Então, de todos os homens que vão ter câncer de próstata, desses 15%, apenas 3% vão vir a falecer do câncer de próstata atualmente, tá? Outro dado que é alarmante, né? 1 em cada 6, 7 homens vão ter câncer de próstata. Atualmente são esses os dados. Então, é um tumor realmente altamente prevalente, né? Que acomete a nossa população masculina. Tá? Ele está muito atrelado, né, a alguns fatores de risco. Né? Quais seriam os principais fatores de risco relacionados ao câncer de próstata? Que eu elenco. Né? O principal fator de risco ainda é a idade. Né? Quanto mais velha a pessoa, né, mais risco dela vir a desenvolver um câncer de próstata. Né? Hoje se fala, né, a partir dos 50 anos, né, pessoas acima de 50 anos têm um risco já aumentado de vir a desenvolver um câncer de próstata. Outro fator de risco muito relevante é a questão genética, né? A gente sabe, né, que existem algumas síndromes hereditárias, de predisposição hereditária, que estão muito atreladas aos tumores de próstata, né? Por exemplo, mutações, pacientes que têm na família, né, no seu sangue, mutações do BRCA1 e BRCA2, né, aumenta muito o risco de vir a ter câncer de próstata. Outro fator de risco, né, a população afrodescendente, tá? É uma população que tem maior risco de vir a desenvolver câncer de próstata e cânceres de próstata mais agressivos também, tá? Esse eu elencaria como os três principais fatores de risco. Claro, obesidade, sedentarismo, né, tabagismo, entra também junto nessa linha, tá? Então, mas os três principais é questão idade,
fatores genéticos e a questão de afrodescendentes, tá? Mas, claro, sedentarismo, obesidade e outras questões, né, Entram relacionadas junto. a hábitos de vida, acaba entrando junto, tá? Tá ótimo. Fazendo esse link com câncer de próstata, aí é o primeiro, né? No homem, tirando pela pele. Depois vem intestino. Correto. E o terceiro é pulmão. Pulmão, Dr. Rovani. Sim. Mas dentro de um panorama, né? De um panorama histórico, reduziu-se o tabagismo? Como é que... Mundo afora, o tabagismo não teve uma redução significativa como se esperava, apesar de todas as campanhas. No Brasil, um pouco diferente, aqui até os programas de governo para alerta e, né, e combate ao tabagismo e as próprias leis aprovadas a nível nacional tiveram um resultado um pouco melhor em relação à diminuição do tabagismo. Isso ainda não se refletiu em redução de mortalidade do câncer de pulmão, efetivamente. Tanto que, nós estamos falando de Novembro Azul, eu acho que essa questão, a minha presença aqui já justifica aquilo que o William acabou de falar, dizer assim, não é só falar de câncer de próstata. Né? Eu poderia estar aqui no Outubro Rosa também, porque também é o terceiro câncer que mais mata em mulheres. É o segundo que mais mata em homens e o terceiro que mais mata em mulheres. Então, mesmo a gente tendo essa diminuição da incidência ao longo das últimas 2 décadas, dá para dizer, do tabagismo, isso ainda não se refletiu numa redução da mortalidade do câncer de pulmão. Que ainda, apesar de todos os avanços de tratamento, de técnicas cirúrgicas, de refinamento diagnóstico que a gente sofreu ao longo das últimas décadas, a gente ainda não conseguiu repercutir. O William estava falando antes de 3%, né, de mortalidade da próstata. No câncer de pulmão, 20% dos pacientes diagnosticados no momento do diagnóstico têm possibilidade de cura. 20% cura. 80% já chega num estágio que a gente já não consegue mais falar em cura, na imensa maioria dos casos. Você vai falar em controle da doença, ou controle, ou medidas de conforto em alguns casos, inclusive. O pulmão é um dos mais letais, né? O pulmão ainda é o mais letal. E é muito triste, né, o processo da terminalidade do câncer de pulmão. Mas tem muitas pessoas que têm câncer de pulmão e não tem relação com o tabagismo, né? Tem. 10 a 15% dos pacientes com câncer de pulmão não são tabagistas. Então, já vamos desmistificar isso. É isso aí que eu acho não muito importante. Não é muito, Sim. né? Outra, não são tabagistas ativos. Mas existe o tabagismo passivo. Existe predisposição genética. Existe exposição ambiental, exposição ocupacional. Pacientes que tiveram passado de tuberculose têm um risco um pouquinho maior de desenvolver tumores pulmonares em cima das sequelas da tuberculose. Pacientes expostos a asbesto, amianto, ao gás radônio, pacientes expostos à radiação assim com frequência também têm um risco maior de desenvolver câncer de pulmão. A própria poluição ambiental não é a nossa realidade aqui no Sul, mas em índices com alta poluição ambiental aumenta risco. Trabalhador em mina de carvão, por exemplo, aumenta risco. Então, existem outros fatores, sim, mas disparado, por mais que o tabagista queira negar o fato até a morte... Não, ele sempre tem um que está com 90 anos que sempre fumou. Essa história eu escuto quase toda semana no consultório, né? Sempre né? tem um amigo, algum que... Ou então a história oposta. Eu até fumo, tá? Tem esses nódulozinhos no pulmão aí, mas isso aí não é... Mas assim. Eu tenho uma conhecida ou um conhecido meu que nunca fumou e teve câncer. Sim. Entendeu? Sim, 10 a 15% dos casos. Sim. Né? Mas disparado... câncer de pulmão e tabagismo talvez seja a consequência mais bem estabelecida da oncologia hoje. Né? Câncer de pulmão é quase como direto com câncer. E se não for ativo, tabagismo. pode ser passivo, né, Rovani? Que daí pode ser passivo. E a fumaça do fogão ali? Tem risco também, mas a incidência de câncer por esse tipo de motivo é menor. É mais fácil desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica, outras coisas, do que câncer. Mas é um risco, porque na verdade é uma queima. Você está inalando fumaça igual, né? Então é uma queima, tem hidrocarboneto, isso também pode provocar mutação e desenvolver
um E câncer o de pulmão. cautério Não. da cirurgia. Não, esse Não. mesmo. Não. É porque é importante, porque a gente traz aqui, na verdade, informações que escutamos no consultório todos os dias, né? Das justificativas para que continuem fazendo hábitos que não são tão, né? Que não vão levar a uma longevidade, uma qualidade de vida, na verdade. Sim. Só eu tenho uma pergunta para o Rovani, aproveitando. Claro. Ao longo dos mais de 20 anos que tu vem acompanhando, né, os casos de câncer de pulmão, enfim, né, qual que é a tua expectativa, né, a curto, médio e longo prazo em relação ao risco de câncer de pulmão relacionado aos vapes, aos cigarros eletrônicos e tudo mais, né, que tá vindo aí com tudo, né? Bom, já tem trabalhos publicados, inclusive, falando não exatamente sobre câncer de pulmão diretamente, porque ainda o tempo é muito relativamente pequeno, né? Mas já tem trabalhos que mostram que o vape está associado ao aumento do tabagismo convencional. Lembrando um pouquinho, se a gente recapitular alguns anos para trás, a ideia do vape era justamente vir, ou pelo menos foi como foi vendido inicialmente, que era algo para ajudar no abandono do tabagismo. E já está comprovado de que ele, inclusive, aumenta o tabagismo convencional no segundo momento. Além disso, os vapes eles provocam lesões alveolares agudas, né? São reações pulmonares que podem evoluir rapidamente para insuficiência respiratória aguda com morte. Então, essas lesões alveolares agudas, quando desencadeadas, muitas vezes não tem o que fazer e a evolução é muito rápida. Então, ele tem um risco adjacente a essa questão do câncer de pulmão. Mas ele também já tem estudos preliminares falando que aumenta a incidência de câncer de pulmão, sim. Até porque a maioria dos vapes que tem circulado aí tem sido de origem clandestina e só Deus sabe que quantidade de substâncias químicas estão sendo inaladas para dentro do pulmão. Isso também é um indutor de mutação e que é o start para um câncer de pulmão. A gente faz uma medicina baseada em evidência, né? O que tem. Então, obviamente, nós precisamos de um tempo para que esses dados venham e traga comprovação do que a gente já sabe que vai vir. Exato. Entendeu? É só essa questão. A gente não pode afirmar porque ainda falta o tempo cronológico. Exatamente. Mas o resultado vai ser esse. Sabe que fazem 16 anos, né, que eu estou na oncologia. E eu vou dizer para ti, doutor Cristiano, que ao longo desses 16 anos me assusta a quantidade de tumores de intestino que chegam no consultório por semana. É o segundo hoje em homens e mulheres, acho que ele está nos dois, né, pela incidência. Tu acha que tem uma relação com a longevidade, com hábitos de vida? Você também percebeu esse aumento, né, ao longo do tempo dessa incidência? Bom, quando a gente fala de estatística de câncer, né, a gente fala a colocação do tumor, se a gente exclui o câncer de pele, porque o câncer de pele ele é muito mais frequente tanto no homem quanto na mulher, né? Para ter uma ideia, a gente tem 134 casos por 100 mil habitantes de câncer de pele no homem, né? Então, é muito maior, né? Depois vem a próstata, e hoje o câncer de colo retal ele é o segundo mais frequente, tanto no homem quanto na mulher, tá? Para ter uma ideia, a gente espera aqui na nossa região, considerando mais ou menos 1,5 milhão de habitantes aqui na região oeste, algo em torno de 500 e poucos casos por ano, tá? De diagnósticos novos. A taxa é de 34 casos por 100 mil. Pulmão é 30 e próstata, acho que 47, se não me engano. 41, 47. Ele está... o nosso estado aqui, ou a região sul como um todo e a região sudeste, tem as maiores taxas de incidência de câncer coloretal no Brasil. Está muito atrelado aos hábitos de vida, né? Hoje em dia, um grande problema, não é só no Brasil, mas em países onde a oferta de caloria é muito grande, né? A gente vê isso o tempo todo nos Estados Unidos, e aqui a gente já tem uma oferta de caloria grande também. As pessoas estão ficando cada vez mais obesas. A obesidade é um fator que contribui para o câncer coloretal.
e todo aquele tipo de comida que vem com alta caloria e gordura, né? Isso eu sei É bem. açúcar e gordura, é o que nos deixa feliz, né? É natural. Sempre, se for olhar lá na origem primitiva do homem no desenvolvimento, era muito difícil tu obter caloria e gordura. Então, hoje é muito fácil, você vai no mercado, você consegue comprar na promoção uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, não pode falar marca aqui, né? De refrigerante de 2 litros, que é mais barata do que a de 600. Então, você tem uma oferta muito grande na promoção. O cara leva, né? Fast food, embutido, né? Sempre a correria do dia a dia, falta de atividade física, não comer legume, verdura, fibra, né? Então, quanto mais tempo um agente que pode causar um câncer ficar parado dentro do teu intestino, é pior, tá? Seja ele qual for, seja o tabaco, que também aumenta a taxa de câncer de intestino, seja a mioglobina da carne, né? Quem é que come 500 gramas de carne por semana vermelha, né? É ovelha, é porco, é carne de gado. Tudo isso é carne vermelha. Tudo isso é carne vermelha. Carne branca é peixe e frango, né? E a recomendação é 500 gramas 500 por semana. gramas por semana para um adulto. Na nossa região aqui, 500 gramas é para o churrasco. Quem é churrasqueiro sabe. Se botar menos de 500 gramas, vai faltar. Tá? Então, a gente vai comer 500 gramas no churrasco e de noite nós vamos fazer um carreteiro com a carne que sobrar. Então, a gente come, eu não sei dizer quanto é a média, né? Mas talvez a indústria tenha esse dado, muito acima daquilo que é recomendado. E, com certeza, isso vai ter um impacto. E os embutidos, né? É. Nossa região é muito forte. É um prazer, é um prazer comer carne, né? A gente gosta, mas isso tem um reflexo depois também, né? O câncer de estômago também, ele é o quarto hoje no homem, né? Ele também está atrelado muito aos hábitos de vida, né? A ingesta de álcool, ao tabaco, a obesidade, a alimentação. Então, eles andam junto, né? A saúde do trato digestivo, ela anda junto. Excelente. Pode falar. Se me Rui. permite, tem mais um fator que a gente quase que forma uma tríade da vida atual, né? Que é estresse, baixa alimentação e sedentarismo. Então, a nossa vida hoje ela é correria, pouca atividade física E uma alimentação rápida. e uma alimentação que satisfaz a ansiedade e a passividade com que a gente leva a vida. E aí a gente consome muita coisa, em geral muita coisa que dá muito prazer imediato, que é muito carboidrato, muito alimento processado, e aí aumenta o consumo de álcool. Então, esse trinômio aí E parece tão simples, né, doutor Giovanni? Tipo, parece tão simples quando a gente fala, né? A gente conhece, todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo sabe o que precisa ser feito, né? Não podemos dizer que também de vez em quando a gente não pode fazer aquilo que é bom. Não, né? Eu acho que é bom Até as outras porque não coisas dá pra também. Gente, pra gente exagerar. Mas o problema é trocar as coisas no dia a dia, na rotina. Né? Não, e também achar prazer nas outras coisas. Exato. Eu acho esse é o grande equilíbrio que a gente encontra. É tu conseguir ter prazer numa atividade física, numa alimentação um pouco melhor. Eu acho que esse é o ponto. Eu achei brilhante a ideia do cidadão que resolveu substituir um hábito ruim, que é o tabagismo, por outro hábito ruim, que é o vape. Para parar. Sim. Né? Ironicamente, escreve entre aspas aí. Óbvio, né? Que ironicamente, tu tem que substituir um hábito ruim por um hábito bom. Saudável. Com certeza. Né? Por mais sofrível que seja, né? O cara ir correr, ir na academia ou fazer alguma coisa que seja saudável. Doutor William, existe muito se fala, e agora de uns anos para cá isso se tornou uma proporção um pouco maior. O exame de sangue substitui o toque? Na verdade, então, assim, falando um pouquinho câncer de próstata, né? de rastreamento do câncer de próstata, né? Então, o rastreamento, em geral, ele deveria começar a partir dos 50 anos, né? Para todos os homens sem histórico familiar de câncer de próstata. Aqueles homens que têm um histórico familiar muito forte, né? Eles devem começar o rastreamento 10 anos antes, né? Então,
Se um paciente teve um câncer de próstata aos 40 anos, por exemplo, os filhos dele, os homens, deveriam começar o rastreamento aos 30 anos, tá? Os mesmos dados de mama, né? Isso, então sempre 10 anos antes. Mas de forma geral, a partir dos 50 anos, todo homem deveria ir pelo menos uma vez ao ano ao urologista, para junto com o urologista aí decidir, né, a questão dos prós e contras de estar fazendo o rastreamento do câncer de próstata através inicialmente do PSA e conforme complementando isso com o toque prostático, enfim. Mas tem que levar diante de um contexto, mas pelo menos né, o PSA, né, deve ser o exame de rastreio inicial para o tumor de próstata nesses pacientes a partir dos 50 anos ou antes, se tiver algum fator de risco associado. Né? Então, o PSA, o que é o PSA? Então, é um exame de sangue coletado, né? É uma proteína que somente a próstata produz, tá? Nem todo PSA alterado significa câncer de próstata. Lembrando que a gente tem algumas patologias benignas, né? Como uma inflamação da próstata, uma prostatite, pode elevar o PSA, tá? Então, o PSA elevado, inicialmente, é um alerta que podemos estar diante de um caso de câncer de próstata, né? Então, mas não, ele de forma isolada, ele não serve como diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico de câncer de próstata, né? Ele deve ser feito através de uma biópsia da próstata, né? Então, a partir de um PSA alterado, né? Essa geralmente é a linha que se segue. Um PSA alterado, somado às vezes alguma alteração ou não do toque, o urologista vai pedir então uma ressonância multiparamétrica de próstata e conforme essas informações ele vai solicitar então a biópsia da próstata, uma biópsia randômica, geralmente retirado 12 fragmentos da próstata e através disso, né, você tem ou não o diagnóstico do tumor de próstata, né? Então, que fique bem claro a todos os nossos pacientes que quem define é o médico. Na verdade, é sempre Não é o paciente. é uma relação conjunta, na verdade, eu diria, né? Quando o paciente vem, né, consultar com o médico, ele vem tirar uma opinião, não quer que ele seja obrigado a seguir aquelas recomendações, né? Mas o médico sempre vai tentar oferecer o que há de melhor, né, para aquele paciente, né? Então, sempre é uma decisão compartilhada, né? Até que idade, né, deve seguir esse rastreamento, essa investigação, né? Se fala, né, que pacientes que têm uma expectativa de vida menor que 10 anos para uma outra doença, comorbidade, deve separar a investigação rastreio do câncer de próstata. Então, sempre é uma conversa, né? Uma decisão compartilhada. Importante ter um médico para chamar de seu, então, né? Pode falar. Mais uma coisa que eu acho que vai em defesa do toque, tá? Nós não podemos esquecer, relembrando lá os meus longínquo tempo da cirurgia geral, que 30% dos tumores de cólon estão no reto baixo e que é acessível ao toque. Então, o toque, em que pese a gente fale hoje pensando no câncer de próstata, né, como uma forma de tentar identificar lesões precoces, ele também serve para identificar as lesões do cólon baixo, porque são a maioria delas ao alcance do dedo, e isso pode fazer um diagnóstico muito antes do paciente vir a ter sintoma. Tem um determinado tipo de câncer de próstata, que é um tumor neuroendócrino de próstata, que é um tumor mais raro de próstata, que ele pode ter um PSA normal e o exame do toque alterado, né? Claro, é uma raridade, né? Então, sempre é importante, né, decisões compartilhadas e sempre guiadas por embasamento científico. Excelente. Quando a gente pensa em questões de tratamento, isso para os três, tá? A medicina, na oncologia, eu vejo uma evolução, parece maior, ou porque nós estamos inseridos nela, daí é o que, né? Mas eu vejo que tem uma evolução, uma dedicação, digamos assim, em tratamentos, parece que é maior que as outras áreas. Isso é real? A gente tem hoje tratamentos, tanto na parte da clínica quanto na cirúrgica, que modifica taxas de mortalidade, que aumenta a sobrevida, pensando em tratamento? Pode começar. Eu só vou pegar deixa aqui do Rovani em relação ao diagnóstico, né, precoce do câncer de intestino, né? O William falou do screening para câncer de próstata, né? A gente também tem um screening para câncer de intestino, já está bem estabelecido, né? A partir dos 40, 45 anos, todo mundo deveria fazer uma colonoscopia, não mais do que a partir dos 50, seria um limite máximo. A gente vê hoje em dia pacientes com 60, 70 anos que nunca fizeram o exame, né? Tem pessoas jovens que às vezes 40 anos tiram um pólipo grande que com 50
viraria um câncer, né? Principalmente pelo estilo de vida que a gente tem hoje. Então, a partir dos 40 anos, exame de colonoscopia, 40, 45. Se alguém na família teve câncer, tem que fazer com 10 anos antes da idade que o familiar teve. Então, o familiar teve nos 40, a pessoa tem que fazer a partir dos 30. E se é muito frequente, também se investiga a parte de questão genética. Tá? Em relação ao tratamento, a gente viu nas últimas décadas uma evolução espetacular. Tá? Eu olho a parte da oncologia, ela evoluiu muito. Tá? A cirurgia que você achava que ela era meio estanque, porque a cirurgia é aquilo ali que você deve fazer, ela evoluiu muito também. Evoluiu não só nas vias de acesso, como a cirurgia laparoscópica e a robótica, mas ela evoluiu também na forma de se fazer e na forma de, às vezes, você ver que não precisa ser tão agressivo como se era no passado. A gente vê muito bem essa evolução do câncer de mama, né? Que ficou bem estabelecido. E o tratamento, às vezes, de alguns tumores, que às vezes a gente até acompanha aqui no futuro, às vezes a gente trata e você nem vai precisar fazer cirurgia. A gente tem isso no câncer de próstata estabelecido e casos bem selecionados de reto, né? E a oncologia agora, nessa, vamos dizer, a última década mesmo, vem vindo a imunoterapia com bastante força, né? E a gente vê respostas antes que você não operava um paciente não porque não era possível. Era porque você sabia que não tinha um benefício. Às vezes você não ia ter uma droga que conseguisse controlar a doença. Hoje, o câncer coloretal, por exemplo, você opera um paciente que tinha tumor no intestino, com metástase no fígado, com metástase no pulmão, e você consegue dar uma sobrevida espetacular. E esse paciente, no passado, você tinha bem poucas opções. Ou não operava o fígado, ou não operava o pulmão, porque você sabia que não ia ter droga que controlasse essa doença, né? É fantástico, né? Então, é uma evolução muito grande e tem resultados aí de pesquisas que vão sair nos próximos anos e eu acredito que vai melhorar muito mais, né? O entendimento da genética tumoral, da biologia tumoral, ele tem evoluído muito. Então, com certeza, isso vamos poder ver essa evolução. Muito E bom. acho que nós vamos operar cada vez mais, não menos. Isso deve reduzir mortalidade também, né, Rony? Como eu disse lá atrás, Ou no não. câncer de pulmão, isso ainda não refletiu em diminuição de mortalidade. Pensando no ponto de vista da cirurgia torácica, eu acho que a gente viveu, ao longo das últimas décadas, pontos chaves. O primeiro ponto-chave no ponto de vista do câncer de pulmão foi a invenção da tomografia. Nos permitiu fazer diagnóstico de lesões subcentimétricas, quando na época, com raio-x, por exemplo, nós conseguimos fazer diagnóstico de lesões com alguns centímetros. Então, isso fez uma grande diferença e nos permitiu identificar de forma mais precoce, tanto que hoje rastreamento para câncer de pulmão passa por tomografia de baixa dose, né? Pouca radiação, mas com a capacidade da tomografia de identificar lesões precoces. Esse foi o primeiro grande marco, né? O tórax, tanto quanto diferente do abdômen, ele tem uma via de acesso, quando a gente não fala de técnicas minimamente invasivas, que é um pouco mais pesada para o paciente, porque você mexe com parede torácica, com costela e com uma musculatura que o paciente usa de 16 a 20 vezes por minuto, que é para respirar, né? Que é a musculatura respiratória. Então, isso implica num desconforto grande para o paciente. Então, as técnicas minimamente invasivas, né? Com a vídeo e agora com a evolução disso para a robótica, vem melhorando o desempenho dos pacientes e a facilidade dos pacientes conseguirem tolerar a cirurgia torácica. Além disso, a gente vem evoluindo no ponto de vista da técnica cirúrgica com a robótica, e para mim a robótica é um grande divisor de águas. Ela deixa, diferente do que é para outras áreas, na torácica ela deixa de ser só uma evolução da vídeo. A robótica no tórax, ela permite ao cirurgião fazer coisas que pela vídeo é mais difícil de fazer. Não que não dá para fazer, mas que dificulta bastante fazer.
Tanto que a amostragem de linfonodos, que são as ínguas Uhum. popularmente ditas, né? Dentro da cavidade torácica, você tem uma capacidade de fazer isso com a cirurgia robótica muito maior. A cirurgia robótica também vai permitir uma ressecção de partes menores do pulmão com o mesmo poder de cura. Ou seja, eu vou conseguir oferecer o mesmo poder de cura com a cirurgia, poupando o tecido pulmonar, que é algo que faz de extrema importância, principalmente em pacientes que já têm uma capacidade pulmonar limitada por outras questões, Uhum. bronquite, enfisema, que também correm em paralelo com o câncer de pulmão, atrelados ao tabagismo, né, principalmente. Então, esses pontos, do ponto de vista da técnica cirúrgica, vêm evoluindo muito, ao ponto que, recentemente, já tem trabalho que comprovou que cirurgias onde você poupa o tecido pulmonar, claro que é uma técnica específica para lesões específicas, ela tem o mesmo poder de cura do que a cirurgia que se fazia até então, que era tirar um lobo inteiro. E isso, a robótica vem fortemente para permitir essas cirurgias com essa capacidade de entrega. E o outro pilar que eu diria são a capacidade da gente avaliar o perfil genético de cada tumor ou de cada indivíduo, que vem permitindo no câncer de pulmão a gente dar uma qualidade de vida para pacientes não elegíveis para cirurgia. E aí o William, com certeza, perdão, sabe falar muito melhor que eu sobre isso. Mas, no passado, para dar um dado que é palpável, quando você identificava um paciente com câncer de pulmão e com metástase em qualquer lugar que fosse, a sobrevida média desse paciente era 6 meses. Hoje, nós estamos falando de pacientes que estão durando anos e não só Com qualidade. sobrevivendo. Porque no passado a gente via, o paciente chegava lá, tinha uma lesão metastática e ele dizia, mas eu não sinto nada, mas a lesão estava lá e você sabia que a expectativa de vida era 6 meses. Eram 6 meses convivendo com todas as mazelas que iam surgindo ao longo do tempo. Hoje, com as imunoterapias, né, com uma terapia dirigida, com um tratamento praticamente personalizado que a gente oferece para cada paciente, que consegue oferecer isso hoje com as medicações, você não só aumenta o tempo de vida, mas entregando principalmente qualidade de vida. E isso tem feito uma diferença. Não está impactando ainda na mortalidade, que eu acho que é o próximo passo, mas está com certeza impactando muito na qualidade de vida que a gente está entregando para os fundamental, pacientes. que é o principal, né? Exato. Isso dá um orgulho, né, Dr. William? Eu acho que era muito difícil ser oncologista no passado e muito frustrante, eu diria, né? Porque tu sabia que aquilo que eu ia oferecer para os pacientes era meio que fútil, assim, né? E hoje não, a gente impacta realmente, né? Hoje a gente fala em oncologia personalizada, né? Ah, o meu vizinho usou tal tratamento, quero usar o mesmo. Não, cada caso é um caso. Hoje, um paciente chega para mim, determinados tipos de tumores, a gente faz uma avaliação, que nem o pessoal falou, genética, tanto do paciente, né? Tanto do tumor, né? Então, assim, isso há anos atrás era incabível ou muito caro, né? Hoje, isso a gente já consegue fazer na nossa região, né? Hoje, qualquer tratamento a gente consegue já proporcionar para os pacientes aqui. Aquela questão que a gente falou no início, a medicina descentralizada, né? Então, acho que a oncologia, ela caminha a passos largos, né? O futuro é promissor, né? Por isso que a gente né, reitera, assim, né? Claro, para atingir a cura de determinados tumores, a gente tem que trabalhar ainda a detecção precoce, né? Porque câncer é uma doença tempo-dependente, né? Então, quanto mais cedo a gente descobrir, tá? Tem tumores que a gente não consegue evitar que eles vão aparecer, mas a gente consegue evitar que eles apareçam de uma forma muito mais avançada. Então, trabalhar com detecção precoce. Hoje, não é só o tratamento que avançou, métodos diagnósticos também avançaram, né? Que nem o Rovani falou das imagens, né? Hoje, por exemplo, um PET-CT, né? Para determinados tipos de tumores. A gente tem vários tipos de PET-CT. PET-CT não é uma coisa só, né? Tem determinados tipos de contraste específicos para cada tumor, para cada situação. Então, assim, o futuro é muito promissor. Que orgulho. A gente falou da cirurgia, falamos da oncologia clínica e a radioterapia também evoluiu muito. Com técnicas aí, SBRT, radiocirurgia, que a gente chama de radiocirurgia, né? Uma radioterapia localizada, que é quase uma cirurgia, né? Você consegue tratar um determinado tecido tumoral em uma localização muito restrita
que no passado você tinha que irradiar uma área muito grande que trazia muitos malefícios para o paciente. No passado, você tratava um problema e criava outro, né? Criava Criava outro. outro. Hoje em dia, Hoje em dia não, tem mudou para o radicalmente. pulmão, né? Você tem a radiocirurgia para pulmão, para cérebro, SBRT para câncer de pâncreas, tem alguns casos bem específicos, então você consegue ter um controle de doença muito bom, né? Com uma técnica que vem evoluindo muito aí nos últimos anos, né? Eu acho que a gente caminha a passos largos para transformar câncer em doença crônica. Já é, né? E a gente, de certa forma né? E que a gente vai, na grande maioria dos casos, fazer o tratamento inicial, tratar aquele tratamento, Acompanhar. desenvolver algum tipo de resistência ou sofrer uma mutação da lesão, faz uma nova amostragem, retipagem genética e nova linha de tratamento e nós vamos conviver com isso. Gente, se a gente olhar para trás, quando a gente falava de AIDS na década de 80, era uma sentença de morte. Nós, hoje em dia, com tratamento por via oral, os pacientes sobrevivem uma centena de anos. Sim. Vai morrer de qualquer outra coisa, menos de AIDS. Com efeito colateral também muito reduzido. Eu acho que o objetivo desse paciente que a gente não consegue ofertar a cura, né? Seja as cirurgias que a gente faz, a radioterapia, a quimio, a imuno, enfim, esses tratamentos, é fazer com que o paciente se torne um doente crônico, né? Uma doença grave, mas crônica, né? Tentando dar qualidade de vida para ele também, né? Que ele consiga seguir com sua vida normal e, enfim. Acredito que esse é o principal objetivo nosso de estarmos aqui. Nós falamos que existe tratamento avançado, a gente precisa que esse paciente busque a orientação precocemente para que a gente descubra ele nos estágios que a gente deseja. Então, cumprimos com a missão principalmente de levar essa informação para eles, né? Então, agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Como eu disse, é uma honra mesmo poder conduzir essa conversa. E uma mensagem final de cada um. Pode começar. Tem mais alguma coisa a acrescentar também, doutor Cristiano? Não, se deixar nós aqui, nós vamos Eu falar a tarde sei, inteira eu aqui conheço hoje. os três. Se trazer uma Heineken, então, nós não saímos mais, né? Eu acho que uma mensagem final, como a gente está falando do novembro, né? Para que os homens não tenham medo, né, de consultar de uma forma geral, não só com o urologista, mas com o cardio também, com o seu médico de confiança, que busquem se cuidar, né? Às vezes a gente acha que é super-homem, né, cara? Mas a hora que o troço aperta, tá? E quando a gente vê isso no consultório, a gente vê como é que é o dia a dia, né? Aí desmorona. Né? Então, não precisa chegar nesse momento, né? Cuidar da saúde mental, extremamente importante, né? A saúde física também. Tem que se divertir, eu acho que senão não faz sentido nós estar aí. Não viemos para o mundo para se divertir, viemos para trabalhar, né? Mas eu acho que de vez em quando tem que ter alguma diversão. Não precisa exagerar, tanto em bebida de álcool, velocidade, né? No carro, comida, né? E, enfim, que se cuidem um pouco mais, né? Essa é a mensagem final. Como mensagem, agradecer o convite, porque o papo está muito bom, realmente, a gente poderia ficar aqui muito tempo. Ressaltar que é importante lembrar que tumor de próstata não ocorre só em novembro, tumor de mama não ocorre só em outubro. Isso, novembro e outubro, são meses que a gente usa como uma ênfase, assim como o agosto branco para o câncer de pulmão. São períodos onde a gente dá uma ênfase, mas câncer acontece em qualquer época do ano. E, portanto, a gente tem que estar atento a fazer um acompanhamento médico, a fazer prevenção. Você não precisa fazer o toque retal só no mês de novembro ou não precisa fazer a mamografia só em outubro. Então, acho que isso é fundamental. E corroborando com o que o Cristiano estava falando, a gente está aqui para viver, mas viver requer equilíbrio mental, corporal, de hábito de vida, de trabalho, de excesso de trabalho. Nós somos
quase todos os workaholics aqui, e é um policiamento diário que a gente acaba tendo que se impor para tentar diminuir risco de vida, porque também nós estamos aqui de passagem, tem que passar bem e passar pelo maior tempo possível. Eu sempre brinco no consultório e digo que morrer é uma consequência da vida. O segredo do sucesso é não ter pressa. Então, se não está com pressa né, de acelerar as coisas, vive de forma equilibrada. Falando do ponto de vista de câncer de pulmão, não tenho como não dar o recado de dizer, para de fumar. Se você não consegue parar sozinho, porque não é fácil, e se fosse fácil todo mundo fazia, busque ajuda. Tem muita coisa para se ver, muita coisa para se fazer. E se você fuma ou parou de fumar há menos de 15 anos, faça rastreamento precoce de câncer de pulmão. Se você não está fazendo, deveria estar. E se na sua cidade não faz, procure um outro lugar, porque tem um monte de gente capaz de te ajudar. Excelente. Então, eu também quero deixar considerações finais, aí agradecer mais uma vez ao convite, né, de estar aqui presente entre grandes nomes da oncologia aqui do extremo oeste, do Brasil, eu diria já, né? Então, eu queria deixar então a mensagem para os homens, né, já que hoje foi voltado a eles esse programa, né? Eu queria dizer para eles, vamos mudar esse jogo, né? Vamos fazer diferente, né? Vamos pelo menos igualar, né, as mulheres, né? Vamos então se cuidar mais, se prevenir mais, ir ao médico, né, de forma, né, mais rotineira, né? Porque a maioria das doenças, né, a gente consegue evitá-las, né, ou curá-las se o diagnóstico for feito de forma precoce. Então, mais uma vez agradecer, tá? E eu estou à disposição para quem precisar, né? E estamos aí. Muito obrigado, Manoel. Tá ótimo, gente. Então, fiquem, né, nos acompanhem. Provavelmente outros podcasts virão, né? E estarei aqui. Eu acho que para encerrar aqui, acho que cada um podia falar o seu Instagram para que, se alguém quiser ter mais informações, né, sobre o câncer de uma maneira tanto o Instagram geral, da Supera, né, que é a Supera Oncologia. Torino, tu também tem a... @Dr. William Casagrande Sanches, né? Quem quiser pode me procurar lá, volta e meia. Eu coloco algumas dicas lá também. Isso aí. @Rovani Camargo. Também tem lá várias dicas sobre saúde, não só sobre cirurgia torácica, também. Isso aí. Dr. Cristiano Vendrame, _18265, que é o CRM. RM. Então, gente, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.